Olá, tudo bem com você? Quero que você preste atenção naquilo que vai ser dito aqui agora. Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz o seguinte: que a esperança que se adia, ela faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Esse versículo nos fala sobre a tristeza que surge quando uma expectativa ela demora de se concretizar. Porque a esperança é uma força poderosa que nos move, nos sustenta, mas quando ela vai se prolongando, quando esse desejo, essa esperança que nós temos, ela vai se prolongando e aquilo que nós desejamos não se cumpre, nós ficamos tristes, nós ficamos abalados, gera um desgaste emocional e pode abalar aquela fé que nós temos. Mas será que é uma fé verdadeira? Será que é uma fé naquele que pode fazer todas as coisas? Ou é uma fé naquilo que nossos olhos podem contemplar? Mas preste atenção. Gênesis capítulo 12, capítulo 15, 17 e 21 demonstra que Abraão esperou longos anos para que a promessa de Deus dele ter um filho se cumprisse na vida dele. Esse homem recebeu uma promessa com 75 anos e por volta dos 100 anos essa promessa, aí sim ela foi se cumprir. Quando a gente olha também lá no livro de Gênesis, entre os capítulos 37 e 50, nós vemos a história de José, que foi vendido como um escravo, que foi vendido como um nada. Ele passou longos anos no Egito, foi preso por uma acusação de algo que ele não cometeu, mas ele continuou sendo fiel a Deus, porque Deus havia dado a ele uma promessa. E ele continuou sendo fiel e passou vários anos como escravo, como prisioneiro no Egito, até que Deus cumpriu o plano dele na vida de José. Repare também que Davi ele foi ungido rei ainda muito jovem, mas para que ele de fato se tornasse rei, ele passou por provas, passou por lutas, passou por situações difíceis, passou por batalhas para que assim, depois de um longo tempo, ele se assentasse no trono de fato. Repare, meus queridos, que em todos esses casos a espera foi algo doloroso, foi algo ruim, vamos dizer assim, no nosso olhar humano, mas eles continuaram mantendo a fé. Eles não olharam com um olhar simplesmente humano, mas olharam com o olhar da fé. Olharam com uma visão de que eles sabiam em quem eles estavam crendo, porque eles entendiam que Deus tinha um plano, um propósito maior. Sabe, queridos, o coração humano, o nosso coração, a nossa mente, ela pode até adoecer porque nós olhamos com um olhar humano e não vemos nada. Não vemos nada além de frustração por algo que achamos que iria se cumprir. Mas eu te digo uma coisa: Deus tem algo maior, Deus tem algo melhor, e Ele nos chama a confiar e esperar pelo tempo dele. Porque o tempo de espera, se olharmos com os olhos da fé, não é um tempo perdido, não é um tempo para que a gente olhe e fale, eu estou esperando e está sendo perdido essa espera, está sendo algo que não tem valido a pena. Pelo contrário, é um tempo em que nós temos que nos preparar no Senhor e nos fortalecermos nele. Quando a gente olha o segundo parte do versículo 12 do capítulo 13 de Provérbios, nós vemos que quando finalmente alcançamos aquilo que nós esperamos tanto em nossa vida, nós esperamos uma alegria e renovação. Nós percebemos, quando olhamos para trás, que tudo aquilo que passamos foi algo para nos preparar, algo para nos moldar. Assim, quando se diz que o desejo cumprido é a árvore da vida, está falando que a bênção, a plenitude, quando vemos os nossos sonhos cumpridos, os nossos sonhos realizados. E isso nos mostra que a realização das promessas de Deus em nossa vida traz renovo, traz abundância para as nossas vidas. E isso, quando finalmente vemos os nossos sonhos e desejos em Deus se concretizamos, sentimos renovo, sentimos força para continuar, porque eu te digo uma coisa, a espera na minha e na sua vida, ela não dura para sempre. Deus ele é perfeito e tem um tempo perfeito para cada um de nós. E a esperança que temos deve se juntar à fé e à perseverança para que tenhamos um combustível para continuar. Lembre-se, meu querido, as realizações das promessas de Deus em nossa vida traz força, restauração, renovo e transformação. E é no tempo de Deus, é no tempo certo de Deus e segundo a vontade dele, não a minha e nem a sua, que essa esperança que nós temos se transforma em realização e vitória, trazendo frutos de alegria e de paz. Por isso eu te digo, não tem uma fé e uma esperança vazia, uma fé e uma esperança nas coisas deste mundo. Não tenha uma fé, uma esperança movida naquilo que você está vendo, naquilo que eu estou vendo, porque se a gente olha apenas para o visível das coisas dessa terra, se a gente olha apenas para as coisas deste mundo, nós vamos abalar o nosso coração e nós vamos questionar aonde está Deus que nos deixou só. Mas a realidade é que Deus não nos deixa só.
Deus não nos deixa sozinho, Deus não nos abandona. E quando Ele nos dá uma promessa, quando Ele me dá uma promessa, quando Ele te dá uma promessa dentro da palavra dEle, ela se cumpre. Mas ela se cumpre segundo a vontade dEle, no tempo dEle, e não no meu e nem no seu. Mas nós precisamos confiar não nas nossas forças, confiar não no nosso poder, confiar não na glória que nós achamos ter dentro da nossa mente ou nas nossas mãos. Mas devemos confiar no Deus que nos prometeu, naquele que nos prometeu e diz que cumpre. Porque as Escrituras nos falam que Deus não é homem e nem filho do homem para que minta ou volte atrás. Aquilo que Deus falou, Ele cumpre segundo a vontade dEle. E outra coisa, querido, não fique dando atenção para aquilo que as pessoas estão falando. Coloque os seus olhos em Deus, coloque o seu foco na palavra de Deus e continue seguindo o seu caminho. E quando você olhar para trás, olhe para trás como um olhar de quem aprendeu a caminhar esperando não na própria força, não no próprio poder, mas no poder de Deus. Porque Deus é quem cumpre a promessa em nossas vidas. É Deus que cumpre o querer e o realizar em nossas vidas. Então, olhe para Deus. Coloque a sua esperança em Deus, porque a esperança que se adia é uma esperança não colocada em Deus, mas colocada nos homens e nas coisas dessa terra. Mas o desejo cumprido, a esperança cumprida, é uma esperança que coloca os olhos em Deus, que entrega os sonhos para Deus, para que Ele realize conforme a vontade dEle, para que Ele faça conforme a vontade dEle. Então, creia em Deus e não na sua própria força, creia na palavra do Senhor e não na palavra de homens, porque se olharmos para Ele, não seremos abalados, não seremos decepcionados e nem destruídos. Se isso falou ao teu coração, curta, compartilhe, comenta, compartilhe para as demais pessoas para que a nossa mensagem chegue mais além. Deus te abençoe e até a próxima.